quilombo é um avanço. É produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser guerreiro. E também é um recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência. Uma sabedoria. A continuidade de vida. O ato de criar um momento feliz. Mesmo quando o inimigo é poderoso. Mesmo quando o inimigo é poderoso. E mesmo quando ele quer matar você. A resistência. Uma possibilidade nos dias da destruição. Beatriz Nascimento, 1977. Quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo. Como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda e para a mineração. Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo passa a ter uma conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta, como se reconhecendo homens, como se reconhecendo pessoas que realmente devem lutar por melhores condições de vida, porque merecem essas melhores condições de vida, na medida em que fazem parte dessa sociedade. De abolição, uma falsa liberdade. 100 anos de abolição, uma falsa liberdade. Hoje à tarde, o Congresso Nacional homenageou em sessão solene os 100 anos da abolição da escravidão no Brasil. A escravidão, por doloroso que se o diga, foi uma condição no desenvolvimento econômico, resultante da exploração extensiva da terra, na cultura da cana-de-açúcar, do tabaco, do algodão e do café, sucessivamente. Era uma forma primitiva de organização do trabalho, sem qualquer alternativa, como havia acontecido no Egito, na Grécia, em Roma, muitos séculos antes do tráfico de escravos negros para as Antilhas, os Estados Unidos e o Brasil. A prática do racismo passa a ser crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Mas não ficou só nisso apenas a nova Constituição. Ela estabelece que o ensino de história, em todos os níveis, deverá levar em conta a contribuição das diversas etnias e culturas para a formação do povo brasileiro. A história do Brasil é esquizofrênica. Como essa história está sendo escrita pelo branco, eternamente pelo branco, entendeu? Sempre pelo branco. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. A expressão coletiva quilombola, ela vem com muita força. E o movimento negro recém-reconstruído, essa pauta veio a partir dos movimentos sociais. Tanto o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, como o racismo como crime inafiançável, imprescritível. Ou seja, 100 anos depois da abolição, a nação pluriétnica, que é o Brasil, que vive numa esquizofrenia histórica permanente, né? Nós somos uma nação pluriétnica, mas o Estado, ele é um Estado branco. E daí vem a história do Brasil toda assim, quer dizer, não é um movimento negro, todo brasileiro não sabe a sua história. Cada pessoa vai contar a história de um jeito, né? Eu queria ouvir a sua forma de contar.
Eu só entendi que eu era negra na universidade. Eu sabia que eu não era branca, sempre soube. Então minha avó tinha uma coisa de prender o cabelo muito pra trás, pra não parecer essas neguinhas. Quando minha avó falava isso, eu queria perguntar pra ela, mas eu não sou essas neguinhas? Dia Nacional da Consciência Negra! Vamos lá, irmão! Vamos lá! Vamos lá, irmão! Eu acho que esse processo de aquilombar também é uma pedagogia que a gente traz de reflexão de quem veio antes, dos nossos povos de matriz africana. Esse aprendizado que a gente tem recebe a todo momento de como a gente precisa mudar não só a percepção de sociedade, mas também de como a gente se enxerga dentro dela, de como a gente constrói ela, entendendo toda essa dificuldade que hoje é consolidada na estrutura que ela é formada pela burguesia, pela branquitude. Então, se a gente não resgatar tudo que aconteceu lá atrás, a história, a gente não entende o processo do presente e não consegue entender o que tem que ser mudado no futuro. A gente tem leis que infelizmente não são cumpridas para que a gente tivesse a oportunidade de discussão dentro das escolas, no ensinamento, né, sobre um continente, sobre um povo, sobre tudo que se consolida antes desse país e o pós que a gente vive agora. O grande líder do primeiro Estado livre de todas as Américas, coisa que não se ensina às nossas crianças nas escolas. As nossas crianças não sabem, e quando eu falo de nossas crianças, estou falando de crianças negras, brancas, amarelas, não sabem que o primeiro Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros que resistindo à escravidão, se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre e igualitária, uma sociedade alternativa, onde negros, índios e brancos pobres viviam no maior respeito, proprietários da terra e senhores do produto do seu trabalho. Palmares é um exemplo livre típico de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Nacionalidade esta onde negros, brancos e ruas nesse momento, lutando para que este país se transforme efetivamente numa democracia. É fundamental pessoas pretas, né, que passaram por um processo violento de colonização, de diáspora, se aliançarem, se reconectarem com esses processos históricos, até para se entender antes, né? Eu não sou descendente de escravizados, sou descendente de pessoas que foram escravizadas. A única materialidade possível para pensar quilombo sem Beatriz e Abdias é o próprio quilombo, que nos dá a dimensão, né, da sua necessidade existencial. Eu defendo o quilombo como o nosso único, real e verdadeiro governo. Quais são os saberes que a periferia, as tecnologias, inclusive que a periferia produz, que vem para poder ocupar a institucionalidade? Que vem dizer assim, olha, esse modelo de política pública que vem de cima para baixo, quando chega aqui na quebrada, ela não tem muita funcionalidade. A gente tem aqui longos projetos de lei, coisas muito importantes que já foram aprovadas, mas quando a gente vê quando a gente esmiuça, quando a gente chega na quebrada, não está acontecendo. E por que não está? Porque foi um processo que foi pensado daqui para lá, né? E não de lá para cá. Mas também é muito assustador a gente pensar que antes dessas eleições em que a gente elegeu mulheres negras para essa Câmara, só tinham tido 2 mulheres negras que tinham ocupado o legislativo na maior capital da América Latina. Isso é muito assustador. De certa forma, foi um retorno, né?
A nossa origem é de uma origem de desterritorialização. Palmares tem esse significado, que não é só uma questão de terra, né? Era uma questão de reconstrução da liberdade, uma reconstrução da África, não mítica, mas, digamos, de liberdade num ambiente hostil. É uma sapiência. Uma sabedoria. A continuidade de vida. O ato de criar um momento feliz. O samba, além dele ser nosso guarda-chuva nessa dinâmica, ele nos traz também para refletir sobre as ilusões, né? Ele está na nossa veia, ele é a nossa escola. Os sambistas e as sambistas que a gente entende são os maiores professores que a gente pode ter. Então, usar essa mensagem para que a gente se ressignifique toda hora, de toda maneira, e vai em busca aí dessa nossa grande ilusão aí, que é tentar mudar o mundo. A rua é do povo, como o céu é do condor. Então me chama pra sambar que eu vou voltar à fantasia e no bloco da folia sambar com um povo que não desanima. E sambar com um povo que não desanima significa fazer resistência todos os dias. Por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Fazer Palmares de novo não é fácil. Eu me coloquei sempre dentro de uma atitude que eu acho que é a atitude dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Atitude, vamos dizer, de zumbi. Atitude de avançar no momento de grande perigo e recuar no momento em que os outros pudessem agir. Então, houve justamente toda essa tática que eu às vezes falo, a tática quilombola, que estar do lado, estar atrás e só estar na frente no momento em que as coisas realmente se tornem difíceis e haja necessidade da nossa presença na frente. Fui criada por duas mulheres muito inteligentes, muito importante também ali naquele território, e a minha casa, como uma casa também no terreiro, no meio do Beira-Rio, era aquele espaço ali de construção política, né? Porque o terreiro é um espaço objetivamente político, de resistência e de história negra. Então, essas pessoas precisavam de uma cesta básica, essas pessoas precisavam de comida, de roupa. No terreiro, sempre a gente dava um jeito, né? Eu cresci olhando esse tipo de prática, principalmente feito pela minha avó e pela minha mãe. Tem uma frase que a vovó Cambinda fala pra gente sempre, que o Abassá de Cambinda ele não escolhe, ele acolhe. Então eu fico pensando nessas tecnologias mesmo de acolhimento dentro de um processo muito complexo que é o Brasil, né? Muito violento que é o Brasil. E fico pensando na minha chegada, né? Nesse espaço, a minha chegada como pessoa, como mulher branca. E que o que de fato promoveu a minha vida foi essa chegada, né, ao terreiro. A necessidade da iniciação teve a ver com isso, né, com a manutenção da vida. Então tem a ver com um processo de permanência, e isso só se faz em comunidade. Essa é uma tecnologia, né, é uma tecnologia de quilombo isso. A tecnologia do quilombo não é só a tecnologia da fuga, também é a tecnologia do acolhimento, né, e a tecnologia do amor mesmo. Então, primeiro a gente, além do processo de trabalho, né, a gente tem redes, os momentos de vivência na cultura do território nos dão saúde mental. Eu sou de terreiro. É um outro espaço também que nos garante lucidez e capacidade de sobrevivência a essas dores, né? Sem palavras. E o quilombo, ele não é só um lugar de estar, ele é um lugar de organização e ele é um lugar de incidência, né? O quilombo, ele trazia uma história de libertação para todo o povo negro.
Então, reivindicar o nome quilombo, reivindicar o nome quilombo periférico, é dizer que a gente está ocupando a política a partir de um lugar diferente da onde a maioria das pessoas ocupam. Agora, a maneira como a gente se organiza, ela também tem que honrar a história dos quilombos, né? Por isso, uma candidatura coletiva, por exemplo, né? Honrar essa história, que é uma história coletiva, é dizer que a gente vai seguir alguns preceitos de ética, né? Que foram construídos lá atrás e foram sendo deixados pra gente. Então, o quilombo pra gente é uma maneira de se mostrar, de se colocar no mundo, uma maneira de organização interna, uma maneira de apontar que a política que a gente faz, ela tem trajetória. Nós temos sustentado uma luta secular em resgate da nossa dignidade humana, em resgate da nossa história, em resgate dos nossos valores culturais. Nós somos os construtores desse país. A coalizão é muito viva, muito múltipla e ela vai formando consensos a partir das divergências. Então, se você faz essa pergunta hoje, a coalizão tem um plano de institucionalização? Eu vou falar não e sim. Porque tem um monte de organização e grupo que quer que um dia seja um partido. Tem gente que fala que não, jamais, nunca poderemos ser um partido. Então a gente também foi criando vínculo na ação, mas com combinados poucos e gerais, assim, macro. Então todas as organizações têm autonomia. O que vai acontecer depois eu não sei. Eu sei que da coalizão, né, ter 3 anos e já ter uma série de ações efetivas e importantes, acho que é uma baita vitória. E vai reforçando em mim essa sensação de que trabalhar em rede é super importante, respeitando as autonomias e construindo junto o que for possível construir junto. A resistência. Uma possibilidade nos dias da destruição. O que é o aquilombar, né? Também é você ir de frente a um sistema escravista e fazendo uma auto-organização para sobreviver a esse sistema. E ocupar a política é uma disputa. Você se junta com os seus, ocupar com o seu corpo e existência, mas ocupar também com os projetos e agendas programáticas históricas dos movimentos que você faz parte. Eu entendo a questão do tempo espiralar, né, o conceito de tempo espiralar, né, como esse tempo que ele não é linear. Ele pega referências do passado para viver o presente e vislumbrar o futuro. Esse conhecimento desse tempo ele é marcado também no corpo. Ele precisa de um corpo, ele precisa de um gesto, de uma experiência para ser vivido. O tempo espiralar ele não vive sem o movimento. E aí a Leda diz, espiralar é o que, no meu entendimento, melhor ilustra essa percepção, que tem como princípio básico do corpo não o repouso, mas sim o movimento. Nas temporalidades curvas, tempo e memória são imagens que se refletem. A cultura é política, é revolucionária, é de utopia. A poesia ela está na rua, a poesia ela está na boca do povo. A sociedade é poética. E a poesia é política. Não existiria sem a literatura. Foi a literatura que lá na adolescência também me fortaleceu para estar nesses espaços, né? Era escrevendo também, sei lá, com 13, 14 anos eu pegava um conto, escrevia e transformava o final, reescrevia a história. E assim é até hoje. Reescrevendo a história. Escrevendo a história. Escrevendo a história com o meu corpo e escrevendo a história com as minhas mãos. Meu desejo assim, mais radical é que esse país retome essa concepção radical de quilombo. Esse é o desejo mais lindo assim, de aquilombamento, de valorização dos saberes comunitários, que a gente tenha menos fronteiras e as pessoas possam de fato ter acesso a essa cidade, ao nosso estado, a esse país de um modo geral, e que a gente pudesse dar
muito mais espaço e reconhecimento para essas outras formulações de saber. Essa América africana indígena, que é o futuro, que é a possibilidade de amanhã. Se existe uma possibilidade de amanhã, são por esses passos. E também, voltando a insistir, com essa compreensão da guerra de movimento de Palmares, sabe? Da concepção do que é o quilombo. Que a gente pode dizer tudo sobre o quilombo. É uma democracia, é uma organização social, é isso, é aquilo, é uma brecha no sistema. Para mim, desde o momento que com 17 anos, eu comecei a pesquisar Palmares, Zumbi, principalmente, o que foi me chamar a atenção foi a fuga. Que necessariamente você não precisa fugir para um outro espaço. Foge dentro daquele espaço. Para entrar, talvez, vamos dizer, num allegro adiante, ou num adágio adiante.